Uma jovem viúva, uma pessoa de paz, tenta refazer sua vida, ao lado de um novo companheiro, em uma nova cidade, cheia de esperanças e expectativas. Mas, ela não sabia, que esta nova cidade, seria também, o local da sua morte. Era se tínhamos um assassino e estuprador em série. As coisas que já vinham tumultuadas, ficaram ainda mais complicadas. Investigadores se deparam com dois assassinatos idênticos. Mulheres, sozinhas, vulneráveis. Estavam eles lidando com um serial killer? Ele diz que foi o diabo dentro dele. As pistas que eles seguem só os levam a isso. Mas a conclusão deste quebra-cabeça criminal os levarão a decifrar dois casos e chegarem a um desfecho surpreendente. Os investigadores vão com tudo em Decifrando Assassinatos. Mayuara Chan era uma mulher sempre disposta a uma aventura, ela adorava viajar. Era uma pessoa boa, sempre gentil, curiosa. Segundo seus amigos, era muito pé no chão. Porém, no convívio social, ela era muito tímida, calada. Às vezes, tinha um senso de humor meio infantil, era uma pessoa muito agradável, segundo todos que a conheciam. Mayuara nasceu na antiga Iugoslávia, e foi criada na Suécia. Ela gostava de fazer coisas sozinha. Talvez, por Mayuara ter sido criada na Suécia, ela tivesse mais esse lado reservado, ela gostava de ficar sozinha em vários momentos. Mayuara se tornou comissária de bordo no Oriente Médio em Bahrein. Lá ela conhece um piloto da Marinha Americana chamado Mike Chan, que estava baseado em Bahrein. Logo eles se apaixonam, foi muito forte o que sentiram um pelo outro. Então eles se casam em 1992, depois de um breve namoro. Após o casamento, Mike é transferido do Oriente Médio para a Califórnia, nos Estados Unidos. Mas assim que chegam à Califórnia, Mike é acometido de dores de cabeça muito forte, enlouquecedoras. E logo descobrem o diagnóstico. Ele contraiu um fungo cerebral enquanto estava em Bahrein, era muito raro, mas infelizmente aconteceu. Para se ter uma ideia, só haviam na época 2 casos registrados nos Estados Unidos. Mike passou por uma cirurgia evasiva, onde os médicos retiraram o fungo. Mas em consequência da cirurgia, Mike ficou sujeito a convulsões. Foi uma recuperação muito lenta. Mas os laços matrimoniais do casal ficou mais forte. Passaram por todo esse tormento juntos, Mayuara não saiu do lado do marido. Mas alguns anos após todo esse sofrimento, uma tragédia acontece. A patrulha rodoviária da Califórnia liga para o chefe e amigo de Mike, Michael Edmonds, da Marinha Americana, e diz que aconteceu um acidente fatal com Mike. Mike colidiu com um caminhão, que invadiu o canteiro central. Mike estava em um carro pequeno, de passeio, foi muito forte a colisão, Mike não resistiu. Havia suspeita de embriaguez do motorista do caminhão. O chefe de Mike, Michael Edmonds, vai até a sua casa. Dá a triste notícia à esposa. Segundo ele, foi a pior coisa que ele fez na Marinha Americana, ele jamais vai esquecer, a expressão de Mayuara, ela já sabia, na verdade ela não queria nem abrir a porta, para não ouvir a triste notícia. Mas o chefe do marido entra na casa, e infelizmente é obrigado a informá-la da morte do marido. E então ela desabou. A partir dali, o mundo de Mayuara mudou completamente. Segundo seus amigos, ela não parecia mais tão pé no chão como era antes. Ela tinha muita raiva, não entendia por que aquele homem que ela amava tanto, que passaram por tantas dificuldades juntos e superaram, teve que partir para sempre de sua vida, e de uma forma tão violenta, sem sentido. Esse sentimento ficou em Mayuara, durante um bom tempo, foi difícil. Mas aos poucos foi passando, ela foi voltando a ser um pouco da mulher que era antes, mas nunca a mesma. Então ela encontra no chefe e amigo de Mike, o Michael Edmonds, um consolo, um amigo, que ela sabia que podia confiar nele, pois já o conhecia desde a época em que ela e o marido vieram para a Califórnia. E o sentimento entre os dois vai mais além.
Eles gostavam da companhia um do outro. Tinham interesses semelhantes. E com isso surgiu um relacionamento entre eles. No verão de 2002, eles decidem se mudar para Taos, no Novo México. Uma cidade pequena, situada no norte do Novo México. Foi uma decisão incomum, pois o Michael estava se aposentando da Marinha e isso também fez com que Mayroara ficasse longe das coisas que a atormentavam na Califórnia. No início, essa mudança foi muito boa para ela. Eles ficaram muito animados com a possibilidade de uma mudança e assim, construírem uma nova vida juntos, em uma nova cidade. Eles construíram uma linda casa, bem ao estilo do Novo México. Aquilo era um sonho para os dois, uma nova vida em todos os sentidos. Eles eram entusiasmados em decorar a casa, fazer coisas pela cidade de Taos. A amiga de Mayroara, Dona Poliquin, diz que as duas adoravam jardinagem, e sempre que podiam, frequentavam hortos. A Mayroara era uma agradável companhia, era ótimo fazer essas coisas com ela. Diz sua amiga. Mas a verdade é que Mayroara nunca conseguiu superar completamente a violência e a forma bruta da morte do marido. Michael Edmonds diz que às vezes ele não entendia a forma em que ela se irritava com coisas bobas. Em julho de 2002, poucos meses depois de ir morar com Michael, em Taos, Mayroara decide sair de casa, terminar o relacionamento. Ela aluga um apartamento pequeno, próximo à praça da igreja, do outro lado da cidade, em uma área chamada Ranchos de Taos. Ranchos de Taos era uma cidade mal falada, as pessoas evitavam ir até lá, procuravam não ter contato com ninguém daquela área, se não quisessem ter problemas. O apartamento era bem pequeno, simples, mas era isso que ela queria. Recomeçar mais uma vez sua vida, desta vez, sozinha. A vizinhança de Mayroara até que era simpática, o locador, dono do seu apartamento, o Sr. Eduardo Duran, parecia ser uma boa pessoa. Ele tinha um neto, muito prestativo, que inclusive ajudou com a mudança. Com os móveis mais pesados. Ela também consegue um emprego em um hotel próximo, como arrumadeira, tentando colocar a vida no eixo, também financeiramente. Mas algo pior ainda estava para acontecer. Em 9 de junho de 2002, por volta das 6 horas da tarde, um vizinho de Mayroara liga para a polícia, comunicando que estava preocupado com uma vizinha, pois o carro dela não saía da garagem, e ele costumava vê-la ir trabalhar todos os dias, e isso não estava acontecendo. O vizinho então solicita uma verificação de bem-estar para a vizinha Mayroara. Então os policiais seguem até o local e se deparam com uma cena horrorosa. Logo na porta da frente, eles encontram sangue na maçaneta da porta, sangue no chão, nas paredes. Era uma cena de crime muito feia. Os policiais seguem até a cozinha que dá para a direção do seu quarto. E no quarto eles encontram o corpo da Mayroara. Ela usava uma blusa leve e um robe branco, o braço esquerdo cobrindo seu rosto, muitos ferimentos defensivos encontrados no corpo. O horror que aquela mulher sofreu naquele ataque não parava de passar pela cabeça dos policiais. O quanto ela havia sofrido foi brutal. Por encontrarem também respingos de sangue na entrada da porta, eles logo concluem que ela foi atacada logo ao abrir a porta, e daí em diante, começou a lutar com seu agressor. Segundo os policiais, ela lutou ferozmente. Ela também evitou o máximo possível que o assassino entrasse em seu quarto. As marcas dos pés de Mayroara escorregando em seu próprio sangue, atrás da porta do quarto, deixou isso bem claro para os policiais. Infelizmente, o assassino foi mais forte. O assassino conseguiu entrar no quarto e com um objeto pontiagudo cortante, ele atacou, com múltiplos golpes, sua veia arterial foi cortada várias vezes. Os jatos de sangue na parede do quarto indicavam isso. A posição do corpo de Mayroara também indicava uma outra agressão. A posição das pernas da vítima estavam abertas, indicando violência sexual. Os policiais dizem que nenhum deles conseguiram sair daquela cena, sem ser afetado com o que viram. Um deles disse que era impossível não sofrer com o que aquela mulher passou. A gana que os policiais estavam de descobrir quem fez aquilo com aquela mulher era grande. De início, eles já deduziram que não foi um assalto, o alvo era a Mayroara. Porque não foi levado nada da casa. Continuaram trabalhando na cena do crime, e então eles encontram algumas pegadas ensanguentadas na cozinha, indo em direção ao quarto, e também pegadas na entrada do quarto. Isso era de extrema importância,
para identificar o tamanho do pé do assassino e a marca do sapato com o tipo de solado. Então o legista chega para a remoção do corpo, e quando o corpo de Mayuara é retirado, eles descobrem um relógio, embaixo do corpo, ensanguentado. E se perguntam, será que o relógio já estava ali? Ou seria do assassino que deixou cair na hora do ataque? Os policiais começam a interrogar os moradores, e o primeiro a ser interrogado é o neto do dono do apartamento, Nathaniel Duran, de 17 anos, que diz não ter contato com Mayuara, só teve contato, no dia da sua mudança, quando ele ajudou seu avô a levar os móveis dela para dentro de casa. Mas ele dá aos investigadores um nome, Mitchell Woods, um rapaz de 19 anos, que mora a 1 quilômetro da casa de Mayuara, e pede para a polícia interrogá-lo, pois ele já tinha sido preso antes, por alguns crimes, mas não assassinato. Os investigadores, com esperança de ligarem Michel à cena do crime, logo vão atrás do rapaz. E gravam um interrogatório. Perguntam qual o seu paradeiro na noite do homicídio. Foi um interrogatório muito confuso, o rapaz de 19 anos era muito esquisito. Ele dava datas e horários e depois mudava as datas e horários, e dizia que a declaração anterior dele foi em data diferente, enfim, foi um depoimento muito confuso. Com registro de estupro, um depoimento conflitante e o fato de morar próximo à vítima, deixou Mitchell Woods no topo da lista de suspeitos. E um motivo que ele dá para os investigadores, de não lembrar de horários. É o que deixa os investigadores ainda mais confiantes que é ele o assassino. Mitchell diz que estava sem relógio, que o tinha perdido. Porém o Mitchell concordou em dar uma amostra de DNA, e disse não estar preocupado, porque ele não estava em nenhuma cena de crime. Mas antes da amostra de DNA do Mitchell ser enviada para o laboratório em Albuquerque, chega uma outra ligação para a polícia, é sobre um outro assassinato, uma outra jovem, mãe solteira, que morava sozinha com sua filha. A cena do crime era terrivelmente semelhante à cena do assassinato de Mayuara. As facadas, nos mesmos locais do corpo, a posição do corpo, e o fato de também ter ocorrido agressão sexual, também neste assassinato. O nome da jovem era Lia Martinez. O que já estava confuso com o assassinato de Mayuara, complicou mais ainda, com este outro assassinato. Será que eles estavam lidando com um serial killer? As circunstâncias dos crimes indicavam isso. Até então, o assassinato de Mayuara Chan estava escondido do público, da mídia. Mas foi um dilema para os investigadores, ou comunicavam à comunidade as suspeitas deles de estarem lidando como um serial killer, e ao mesmo tempo ver suas investigações contaminadas por falsas informações chegando a todo momento. Por fim, eles decidem que é mais importante comunicar à comunidade, para que eles pudessem se proteger do assassino. Um tempo depois, a amostra de DNA de Mitchell chega, e os investigadores descobrem que não há compatibilidade do DNA dele com o encontrado na cena do crime. Eles então voltam à estaca zero. Não muito tempo depois, os investigadores colhem depoimentos de colegas de trabalho da Mayuara. Eles contam aos investigadores que Mayuara e seu ex-namorado, o Michael Edmonds, não estavam se dando muito bem, ultimamente, e que eles andavam discutindo muito por telefone. Então os investigadores vão com tudo para cima de Edmonds. Eles conseguem um mandato para vasculhar a casa de Michael Edmonds. E já chegam interrogando e procurando itens na residência que o ligasse ao crime. Solicitam o DNA de Michael Edmonds, que ele prontamente fornece. Os investigadores não acham nada relevantes em sua casa que o ligue ao assassinato de Mayuara, apenas fotos dele com ela e alguns pertences dela. Mas Edmonds não tinha ninguém para confirmar o seu paradeiro na noite do crime. Segundo ele, estava sozinho, ele era novo na cidade, não tinha amigos, mas estava em casa. O que levantou mais suspeitas dos investigadores, e também o fato de estar faltando facas no cepo de madeira, onde Edmonds colocava suas facas. O que ele explica aos investigadores, que está faltando, porque ele comprou o cepo primeiro, e foi comprando as facas separadamente. Michael Edmonds diz ter entrado em pânico, pois ele estava sendo considerado um suspeito de homicídio, como se não bastasse estar sofrendo pela perda da Mayuara. Segundo ele, foi o pior momento de sua vida. Mas por mais suspeito que o Michael Edmonds pudesse ser, os investigadores não tinham motivo para prendê-lo. E quando chega o resultado do DNA de Edmonds, ele é liberado.
No dia seguinte, o laudo da autópsia da Mayuara chega e revela que ela sofreu 8 facadas, além de vários cortes pelo corpo, muitos deles nos dedos e nas mãos, por conta da sua tentativa de defesa. A causa da morte foi hemorragia, causada pelas facadas. Como ela também foi estourada, eles conseguiram recuperar o sêmen do assassino no corpo dela. O mais triste é que o laudo da autópsia diz que ela estava morrendo e sendo estourada ao mesmo tempo. Enquanto isso, há um avanço no caso da jovem Lia Martinez. Os investigadores recebem uma denúncia de que um homem chamado Richard Fresques vendeu um som de carro roubado, parecido com o som do carro que desapareceu do carro da Lia Martinez. Os investigadores vão atrás de Fresques, mas infelizmente, ele não é encontrado. Mas os próprios parentes de Fresques dão mais informações dos seus passos. Os investigadores descobrem que ele passou pela casa de uma prima e jogou no lixo alguns pertences dele. Logo, os investigadores vão até o local e, felizmente, encontram ainda lá os pertences jogados por Fresques na lixeira. Foram encontrados um par de tênis ensanguentado e uma camisa xadrez, também com sangue. Será que o tênis encontrado na lixeira pelos os investigadores corresponderiam às pegadas encontradas na casa de Mayuara Chan? Isso era de muito interesse para desvendar o assassinato da Mayuara. Se tivesse sangue da Mayuara naquele tênis, colocaria Fresques na cena do crime. Enquanto isso, eles descobrem que Richard Fresques tem ligação com Lia Martinez. Ele pertencia ao seu vínculo social, ele estava ligado a ela direto ou indiretamente. Porém, encontrar uma ligação com Fresques e Mayuara seria mais difícil. Então eles se voltam para o local onde Mayuara trabalhava, o hotel. Ao interrogar a gerente do hotel, eles a pedem a sua ajuda, e ela a fornece. Eu tenho em mãos alguns recibos do Hampton Inn. Diz que a chegada foi no dia 8 de junho de 2001. Ele entrou às 4h54 da tarde. Saiu no dia 9 de junho de 2002. Eles descobrem então que Fresques passou pelo hotel onde Mayuara Chan trabalha, ou seja, ele pode ter tido contato com ela menos de um mês antes do assassinato de Lia Martinez. Inclusive, foi Mayuara Chan que limpou o quarto onde Fresques se hospedou. Outra informação muito relevante chega aos investigadores, e dessa vez, era de um empregador de Fresques, que diz que Fresques trabalhou na igreja, na mesma praça em que a Mayuara foi assassinada. Então eles começam a ligar Fresques ao assassinato também da Mayuara. Mas onde está Richard Fresques? Uma semana depois, agentes federais prendem Richard Fresques na Califórnia. E então os investigadores vão até a Califórnia para interrogá-lo. Fresques é interrogado sobre o assassinato de Mayuara Chan e da Lia Martinez. Eu vou te fazer algumas perguntas porque houve, com certeza você está sabendo, mas teve outro homicídio em Taos, da Mayuara Chan, que ocorreu naquela pracinha da igreja de lá. Então você... Eu costumava me manter longe da área da igreja, por respeito. Tá, então vamos dizer que em junho ou julho você não esteve naquela praça. Não. Tá, agora deixa eu te falar uma coisa. Você causou a morte de Liane Martinez, tá legal? Nós sabemos disso e deixa eu explicar. Quê? Peraí. Isso? Nós acreditamos que provavelmente foi um acidente. Não foi intencional, mas aconteceu. Cara, Peraí, nem calma. fui eu que fiz aquilo. Mas ele nega qualquer envolvimento nos dois crimes. Porém, Fresques fornece seu DNA, que é encaminhado para o laboratório, mas logo em seguida, ele pede um advogado. Neste momento o interrogatório cessa. Ele é mantido preso por violação de condicional por um crime anterior ao assassinato, de roubo. E isso ajuda aos investigadores a mantê-lo fora das ruas, até que o resultado de DNA esteja pronto. Mas esse caso não tinha nada ou quase nada que levasse os investigadores a acreditar que eram dois assassinos diferentes. Mas quando chega o resultado do DNA de Richard Fresques, os investigadores são surpreendidos. O laboratório de Albuquerque reportou aos investigadores de que o DNA de Richard Fresques era compatível ao sêmen encontrado no corpo de Lia Martinez, também o sangue encontrado na sola do seu sapato era compatível com o sangue da Lia. Mas sem correspondência para o caso de Mayuara. Porém, por uma grande sorte, tudo muda. Uma denúncia por telefone chega até a delegacia de Taos. Uma pessoa afirma que deu uma carona a um homem
e que este homem tinha muito sangue nas roupas, e isso foi no dia do crime. Ele dá então o nome aos investigadores. Mas logo em seguida ele desliga. Os investigadores rastreiam a ligação e conseguem o endereço do denunciante. E vão até a casa dele. Eles conseguem tirar muito mais do denunciante. O Nathaniel me ligou. Ele perguntou se eu podia ir buscar ele. Daí eu percebi que tinha alguma coisa errada, sabe? Que ele estava nervoso com alguma coisa. Daí eu perguntei qual era o problema. No início ele não quis tocar no assunto. Até que eu disse que ele podia me contar tudo. Até porque a gente era amigo há muito tempo, sabe? A gente sempre compartilhou tudo. Então... Certo. Eu perguntei de novo qual era o problema. Ele me disse que tinha feito mal a uma garota, tinha machucado uma garota. Aí eu perguntei, ela morreu? Ela tá bem? E daí ele falou que deu facadas nela. 8 vezes, ele falou, bem no pescoço. Foi o que ele disse. E ele disse o motivo? O motivo não. Ele disse que foi o diabo dentro dele. Eu perguntei se ele tinha usado cocaína ou alguma droga. Ele falou que sim, que estava doidão. O nome do suspeito é Nathaniel Duran, o neto do senhorio da Marioara. As informações que o denunciante dá aos investigadores é compatível à cena do crime. E só o criminoso, ou alguém que o criminoso confessou, saberia dos detalhes. A partir dali, Nathaniel Duran passou a ser um forte principal suspeito. Então os investigadores conseguem um mandato de busca, e vasculham a residência de Nathaniel. Lá eles encontram o calçado que correspondiam às pegadas encontradas na cena do crime. Eles levam o suspeito Nathaniel para a delegacia, e colhem seu sangue para comparar com o DNA encontrado no corpo de Marioara na cena do crime. As mãos de Nathaniel também são fotografadas, para ver se é encontrado algum tipo de corte. Muitas vezes, o assassino se corta também, quando está esfaqueando uma vítima. Acontece porque a faca fica muito ensanguentada, e a mão de quem está golpeando escorrega até a lâmina da faca. Os investigadores no início do interrogatório diz a Nathaniel que eles não estão o acusando de nada. Estão apenas querendo descartá-lo como suspeito, para prosseguirem com as investigações. Tudo em um tom amigável. Bom, a gente coletou algumas provas e a gente quer descartar você como suspeito. É claro que se você não é o culpado, a gente quer descartar você logo e começar a investigar outros suspeitos. Sem problema. Eu não tenho com o que me preocupar, né? Se eu tivesse com o que me preocupar, eu não viria até a polícia. Isso é meio óbvio, né? Claro. Não, e a gente agradece por você ter vindo. Você é destro ou canhoto? Ah, eu sou destro. Destro. Uhum. Você tem facas? Não. Não? Costuma andar com facas? Não. Nunca? Nunca. Só quando eu tô nas montanhas. E na maioria das vezes, elas nem são minhas. Então você nunca carrega uma faca, Não. nunca fez isso? Não. Quando você cortou a mão? Foi quando eu tava nas montanhas. Foi um corte muito feio. E o que é que você fez na noite de 6 para 7 de julho? Que dia da semana? Isso foi na noite de sábado para domingo. Da semana passada? É, nós encontramos a senhora Shende dia 9. Eu tava em Penhasco. Você tava em Penhasco? É, isso aí. Na verdade, isso é uma tática policial, para que os investigadores ganhem a confiança do acusado e também, assim, eles possam observar seu comportamento, suas expressões. Mas depois de um tempo, o interrogatório mudou de tom. Nathaniel, presta atenção. Os investigadores e eu estamos trabalhando há um bom tempo nesses casos, tá legal? Até aqui, tudo indica que você é o responsável. Não, peraí. Deixa eu te explicar o que leva a gente a essa conclusão, tá legal? Mano, vocês vão tentar me culpar por isso? Nathaniel, eu não tô perguntando se foi você ou não. Foi você. Os investigadores vão com tudo para cima dele, e o acusa de assassinato. Nathaniel tem uma crise de choro, se cala, e pede um advogado. O interrogatório então acaba. Mas ele é mantido sob custódia, até que o resultado do exame de DNA esteja pronto. E quando o resultado do exame sai, o sêmen encontrado no corpo da Marioara é sim compatível com o DNA de Nathaniel Duran. Nathaniel Duran é acusado pelo assassinato de Marioara Chang e condenado à prisão perpétua. Alguns policiais, que participaram das investigações deste caso,
dizem ter gostado do veredito, gostaram da sentença dada ao acusado. Mas, eles queriam mesmo, era que Nathaniel Duran passasse por toda a dor e sofrimento que Marioara Chand passou. Para eles, isso seria justiça completa. Para os amigos de Marioara, é triste não tê-la mais por perto. Marioara era um ser humano como todos nós, cheia de expectativas com sua nova vida, com muita esperança de que tudo iria dar certo em sua vida. Os amigos sentem muito a sua falta. No dia 21 de janeiro de 2008, o corpo de Nathaniel Duran foi encontrado sem vida em sua cela. Ele se enforcou. O trabalho conjunto dos policiais e da Promotoria do Novo México foi incansável e implacável para decifrarem não só um, mas 2 assassinatos. Tudo levava para um provável assassino em série, mas eram 2 assassinos, frios, sem almas que tiraram a vida de 2 mulheres adoráveis, com muito ainda para viver. Mais uma vez, muito obrigada meus amigos, por chegarem até o final desse vídeo. Se gostaram do conteúdo, fiquem à vontade para se inscreverem, dar um gostei e compartilhar. Um grande abraço em todos, até o próximo caso.